todos aí no Instagram da igreja. A gente está muito feliz em estar nessa manhã aí partilhando. Hoje nós vamos falar um pouco sobre missão e chamado nesse bate-papo com a missionária Thalita, que está lá no Peru, filha do nosso saudoso amigo pastor Aguinaldo, homem de Deus que a gente aprendeu a amar. Thalita teve a vida inteira dedicada à igreja, junto com seu pai, acompanhou a missão e hoje é missionária com seu esposo no Peru. Amém? Mas vamos orar, vamos dar início aí a esse momento. Enquanto isso, a gente vai esperando que os outros amigos vão chegando aí no Instagram. Amém? Vamos orar, Thalita, enquanto a tua imagem vai chegando aí. Amém? Amém, pastor, amém. Bom Deus, Pai eterno em graça e misericórdia, muito obrigado pela oportunidade que nos dá de estarmos mais uma vez na tua presença, agora pelas redes sociais, para esse momento de aprendizado, para esse momento em que juntos vamos ouvir das experiências e ouvir de como identificar no nosso dia a dia aquilo que tu espera de nós e como agirmos mediante os nossos ministérios e os nossos chamados. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Nós te agradecemos no bom nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Eu vou ler 1 Timóteo, capítulo de número 1, a partir do verso 12, que diz assim: sou grato com aquele que me fortaleceu. Vou repetir, 1 Timóteo, capítulo número 1, a partir do verso 12, diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Jesus Cristo, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Vou repetir mais uma vez. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Jesus Cristo, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo em sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos tentar chamar de novo a Thalita para o nosso bate-papo. Vamos tentar mais uma vez. Não, a gente vai, se a gente não conseguir, a gente vai no áudio e espera que você que está nos acompanhando aí nas redes sociais, fique atento àquilo que a gente vai comentar aí. Thalita, não sei se já está me ouvindo. Pastor, estou lhe ouvindo, só que também estou lhe vendo. Sem vídeo. Mas está sem vídeo. Tu consegue me ver? Sim, pastor. De manhãzinha eu falei com a pastora Tati pelo Instagram da igreja também, e deu tudo ok, só que agora não está dando certo. Pois é, mas vamos lá. A gente está ouvindo a tua voz, o teu áudio está chegando bem para todos aí. Confirma o pessoal que está no grupo aí, no chat, se vocês estão ouvindo bem a Thalita, até para ficar fácil aí a parte de comunicação. Tá? E aí, enquanto isso, a gente aguarda o vídeo dela voltar, que aí é uma questão da imagem dela entrar. Beleza? Amém. Estou ouvindo bem, estamos ouvindo bem aí. Graças a Deus. Estamos ouvindo bem, né? Então, pronto.
Thalita, nós lemos há pouco o trecho que o apóstolo Paulo escreve na primeira carta a Timóteo, no capítulo 12, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12, diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Jesus Cristo, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então, hoje a gente vai bater um papo com a Thalita, como eu disse há pouco, que é missionária no Peru, junto com seu esposo. Eu queria, antes de começar a fazer a primeira pergunta, o primeiro bate-papo, do primeiro tema, que a Thalita falasse um pouco dela, né, da sua vida ao longo da sua infância e juventude, suas experiências, um pouco da sua experiência missionária ao lado do seu pai, e falar um pouco do seu trabalho ministerial hoje aí no Peru. Você tem aí, Thalita, uns 7, 8 minutos para fazer um resumo de toda essa história aí, ao longo da tua vida, ao lado do seu pai, da sua mãe, aí nos campos missionários, e para a gente começar a trabalhar nesse tema aí, que é o nosso chamado. Amém, Thalita? Está com você, estamos te ouvindo. Amém, pastor, amém, graças a Deus. Bom dia aí a todos os irmãos, graça e paz. Bom, pastor, meu chamado foi muito desde pequena. Eu lembro que quando eram os cultos normais da igreja, eu tendo 8, 10 anos, não tinha muita consciência, na realidade não dava muita atenção nos cultos. Mas quando era para culto de missões, pastor, meu coração fervia. Então, eu me aprontava cedinho, ia para os cultos, né? E quando chegava no culto, depois da palavra, tudo, vinha o convite para a oferta missionária. E eu lembro que desde pequena, pastor, eu ia pedir a oferta dos meus pais. E antes de chegar lá, eu já estava tirando meu sapato, tirando a minha sandália, tirando relógio e colocando lá, né, doando para missões. E quando eu chegava, voltava para o meu lugar, meu pai e minha mãe diziam: mas minha filha, você doou sua sandália, e como é que nós vamos voltar para casa? Eu disse: ué, papai, vamos voltar em bicicleta, né? Então, desde pequena eu já tinha esse fogo no meu coração por missões, né? Então, o papai, ele achava muita graça. E, bom, o tempo foi passando, né? E meus pais foram chamados para fazer missões aqui no Peru. Eu, com muita alegria, vinha. Tanto é assim que eu me adaptei de uma forma muito rápida, sabe, pastor? Eu amei a cultura peruana desde o primeiro dia que eu cheguei, quando eu vi as coisas das pessoas. Eu comecei a amar as pessoas assim como elas eram, não como eu gostaria que elas fossem. E foi uma vivência muito, muito especial. Aqui eu conheci o que é agora o pastor da igreja, meu esposo, o Juan Moreno. E o incrível, pastor, que esse chamado é tão forte dentro de mim, que foi eu que preguei a palavra de Deus para ele, né? Eu disse: olha, se você quiser alguma coisa comigo, tem que crer nesse Jesus que eu creio, né? Amém. E graças a Deus ele se converteu. E bom, agora é o pastor da igreja. Sim, depois disso, nós fomos fazer missões na Venezuela, que também foi um campo missionário muito difícil. Eu tive um pouco mais de dificuldade de me adaptar lá. Tanto é assim que eu passei um ano e logo tive que voltar, porque eu entendia que o meu chamado era para o Peru, né? Eu voltei, retornei para cá, comecei o meu ministério na igreja, junto com meu tio, que era pastor aqui também, pastor Arnaldo. E começamos aí o nosso ministério. Logo nós nos casamos e depois de muitos anos, Deus já nos chamou assim para o ministério já pastoral, né? De fazer missões. Perfeito. Mas eu não sabia que o meu chamado, pastor, era um chamado transcultural. Eu sempre queria fazer missões, mas não sabia que teria que ser transcultural. E Deus, ao longo dos anos, ao passar dos anos, Deus confirmou esse chamado em mim. E hoje nós estamos aqui, 7 anos depois,
estamos aqui sendo missionários da Igreja Batista Missionária de Roraima, e muito realmente felizes por esse chamado de estar cumprindo esse ID que Deus nos mandou a cada pessoa. Chamados específicos de uma forma pessoal, mas de uma forma também muito especial. Então, esse chamado, pastor, foi de uma forma que eu me senti muito atraída por uma tarefa específica que Deus me deu, né? Então, todos nós, como cristãos, devemos entender que todos fomos chamados para fazer a missão. Ou é a missão de ir e pregar a palavra do Senhor Jesus. Todos nós somos chamados. Só que nesse chamado, Deus vai confirmando qual é o ministério que nós vamos nos desenvolver. Né? Então, isso é Perfeito. Todo um... né? Amém? Perfeito, é exatamente isso. E uma pergunta, Thalita, achei interessante dentro do que você colocou aí, eu achei relevante e pontuar isso, que é o fato de você citar o seu pai, né? Me fala, Thalita, como foi qual o grau de importância que você dá à tua infância e ao teu chamado? Por que eu pergunto isso? Muitas das vezes a gente quer atrelar a coisa de compreender que foi chamado e entender o seu ministério, porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é a gente entender que foi chamado por Cristo e que ele nos tem comissionado para uma determinada obra, para uma determinada realização, que é de pregar o seu evangelho, que é disseminar esse evangelho a toda criatura. E uma outra coisa é compreender, uma coisa é aceitar o chamado, outra coisa é compreender aonde esse chamado será aplicado em um ministério, de que forma esse chamado que eu tenho vai ser aplicado no ministério. E eu quero te perguntar, muitas das vezes a gente só se preocupa disso quando a gente já está adulto, que a gente já passou por um período de juventude, de infância na igreja, e aí fica aquele estigma, né? Não, quando eu for adulto, quando eu ficar mais velho, quando eu me aposentar, quando eu fizer aquilo, eu vou dar atenção ao que Deus chamou para que eu fizesse. E aí eu queria que você ressaltasse a importância da tua infância, da tua educação, do momento em que o teu pai instruía você, não só você aí, ao Bruno, seu irmão. Qual a importância dessa convivência, de você como criança, como jovem, ouvir e viver missões, e como isso influenciou você? Como as histórias da tua vida na infância influenciaram essa tua decisão de atuar no ministério, uma vez que você aceitou cumprir o seu chamado, e integrar-se a um ministério pastoral, que é o que você desenvolve hoje com seu esposo. Me fala um pouco, fala pra gente qual foi a importância dessa infância e dessa adolescência junto do seu pai, um missionário extraordinário. Alguns que estão na live aí conheceram o pastor Aguinaldo, homem de Deus, amigo querido, que deixou muita falta quando Deus o recolheu. Mas fala pra gente um pouco dessa tua infância, dessa tua adolescência e como ela influenciou no teu chamado. Amém, pastor. Importância total. Por que eu lhe digo isso? Porque nós precisamos entender, e nós, hoje que eu já sou mãe, que nós, como pais, precisamos inculcar nos nossos filhos, o dar a conhecer os nossos filhos, que desde pequeno eles podem fazer missões, que desde pequeno eu fui ensinada a que meu pai sempre dizia: minha filha, olha, a nossa vida aqui na Terra, ela tem um prazo de validade. Mas que a sua vida aqui nesta terra seja uma vida que honre ao seu Criador. Sempre meus pais me diziam isso. E eles davam muita prioridade, pastor, por o congregar. Que muitas vezes nossos irmãos, lamentavelmente, pensam que, não, hoje eu vou faltar no culto. Não, deixa meu filho faltar no culto. Hoje não tem problema. Não, amanhã ele vai, outro dia ele vai.
Os meus pais não. Se eu estava sana, eu ia para a igreja. Mas se eu estava doente, eu tinha o gozo, a alegria de ir assim mesmo para a igreja. Por quê? Porque existia de trás de mim pessoas que me impulsavam a realizar alguma tarefa que no futuro isso ia se dar. Mas total importância por isso, porque nós pais precisamos inculcar nos nossos filhos a importância de estar nos cultos, de estar na igreja, de aprender. Por quê? Porque é dentro da igreja que eu aprendi a sentir a chama de missões. Não foi Amém. fora da igreja, foi dentro Amém. da igreja que eu aprendi. Amém? Amém. É exatamente isso, Thalita, que a gente tem certeza de que acontece, né? E aí fica uma orientação às pessoas que nos ouvem, que estão nessa live. Às vezes os pais, poxa, como eu queria que o meu filho fosse mais interessado com as coisas da igreja, como eu queria que o meu filho se interessasse mais por uma vida melhor, por estar mais perto de Deus, e se esquecem de levar o filho à igreja, né? De ensinar a amar a igreja, né, Thalita? É verdade, pastor. É verdade, é assim mesmo. E é de total importância que nós, como pais, pastor, cuidemos muito. Eu sempre digo, eu me desenvolvo muito no ministério infantil aqui na igreja. Por quê? Porque Deus colocou isso no meu coração. Porque é desde pequena que eu fui instruída a amar missões. Então, eu quero que as nossas crianças, do nosso ministério, da nossa igreja, ela estava aqui, também sintam esse processo de amor por Deus, amor pela casa do Senhor, amor por missões, mas desde pequena. Porque quando é mais velho, aí complica mais a situação, né, pastor? Porque a gente sabe dos desafios. A gente sabe dos desafios quando já está na pré-adolescência, já na juventude. É muito mais difícil colocar essa chama. Não digo que é impossível, mas é muito mais difícil. Por isso, nós precisamos, pastor amado, mostrar aos nossos filhos, desde pequeno, o amor por Deus, pela casa do Senhor. Amém, Thalita. Foi o primeiro tópico que eu levantei, Thalita, exatamente para falar aos pais da importância de levar os filhos à igreja, de ensinar a amar estar na igreja. Nesses dias, e logo a gente vai estar voltando ao convívio dentro do templo, é importante que se ressalte essa importância, né? Você que é pai, mãe de adolescente, de criança, leve à igreja. A Bíblia diz que o pai deve ensinar a criança no caminho que ele deve andar. E é certo que Satanás, por saber que sua hora está chegando, tem chegado, tem usado de todas as artimanhas, todos os artifícios para tentar destruir a família e a vida da juventude, a vida das crianças que vêm seguindo a sequência da igreja, né? Então, você que é pai, você que é mãe, está aí o testemunho da Thalita sobre esse aspecto. Agora eu quero fazer mais uma pergunta para você, Thalita. Me fala para mim da tua juventude, como foi a tua juventude na igreja. Você cresceu no campo missionário junto com seu pai, isso aí a gente já acabou de ouvir. Mas me fala de uma experiência, cita aí dentro das tuas lembranças, uma experiência na tua juventude que te fez ter certeza que você tinha um ministério a ser desenvolvido. Como eu falei, o teu chamado você já havia aceitado. Desde criança, pelo ensinamento dos teus pais, você havia aceitado o chamado que era de proclamar o evangelho e de disseminar as verdades desse evangelho a toda criatura. Ok. Aí entra a questão de aceitar o ministério. Há algum momento na tua juventude, Thalita, que você podia citar para a gente, pastor, isso aqui foi um ponto determinante para mim entender o ministério que Deus queria que eu desenvolvesse. Tem algum momento aí na tua juventude que te vem à memória e que você possa falar com a gente sobre isso? Tem sim, pastor. E foi uma coisa que eu acho que todo missionário tem, uma experiência muito pessoal. Foi a primeira parte que eu falei, né? Tem que ter alguma coisa, algum acontecimento muito pessoal e muito forte nas nossas vidas. Quando nós viemos fazer missões aqui no Peru,
eu sabia que tinha um chamado missionário, mas faltava aquele aceitar, né? Quando será que eu vou realizar isso, não é verdade? Então, quando nós viemos aqui para o Peru, o meu pai ele tinha a certeza total de que Deus estava no controle de todas as situações. Mas antes de chegar no Peru, nós passamos por muitos momentos. Nós viajamos num barquinho, chegamos até Bolívia, e nós chegamos num barquinho, pastor. Eu acho que eu deveria ter uns 2,5 metros o barquinho, uma canoa. E nós entrávamos, éramos nós 4, meu pai, minha mãe, meu irmão e eu, e a pessoa que conduzia, né? Então, nós ficamos sem gasolina. E graças a Deus nós chegamos numa espécie de ilhazinha, né? Ficamos sem gasolina, tivemos que tirar todas as coisas da canoa. E o meu pai nos colocou nessa espécie de ilhazinha. Então ele foi com o senhor que estava dirigindo a canoa. Sem gasolina, eles tiveram que enfrentar, né, e ir para buscar em algum povoadinho alguma pessoa que pudesse se compadecer de nós e nos dar um pouco de gasolina. Só que até meu pai voltar, pastor, a água ia crescendo. Então a gente subia mais, né, tratando de ficar mais na terra, e aí a água ia subindo. Então minha mãe começou a se desesperar, meu irmão com medo, e eu também confesso que fiquei com medo. E quando nós vimos o esforço do meu pai subir, porque eles estavam só no remo, né? E não conseguiam, eles iam, subiam, mas quando passavam, eles voltavam outra vez. Isso foi inúmeras vezes. E eu vi aquele esforço do meu pai fazendo. Quando meu pai voltou, que eu dei graças a Deus, que nós choramos de alegria, nós já estávamos praticamente para ser quase afogados, pastor. Mas Deus cuidou de nós. Então, esse momento do risco de vida, né, que nós tivemos, Deus falou profundamente no meu coração que missões é isso, missões é esforço, missões é arriscar sua própria vida por amor a outros. Então, esse sucesso na minha vida marcou muito o meu dizer, não, é aqui, tenho certeza do meu chamado, que é pregar o evangelho do Senhor, aonde Deus me chamar. Então, esse sucesso, pastor, foi aquele que despertou o chamado inteiro na minha vida. Amém, Thalita, amém. Foi bom ouvir de você essa experiência. Eu já tinha ouvido do seu pai, e ela sempre fortalece a nossa fé quando a gente ouve, né? Testemunhos como esse que você acabou de falar, eles crescem a nossa fé, né? Por saber que Deus cuida dos seus e cuida muito mais daqueles que entregam sua vida a um propósito, né? E que as pessoas que estão hoje nos acompanhando nesse bate-papo com a pastora Thalita, missionária no Peru, que é a experiência aí que ela passou junto com seu pai, com a sua mãe e o seu irmão. Foi no Peru ou Venezuela? Foi Peru, Thalita? Foi Peru, pastor, sim, foi no Peru. No Peru, né? E que esse testemunho fortaleça a nossa fé, né? Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus. Thalita, agora eu vou te fazer um outro convite. Me fala o que você diria a um jovem que nos ouve. Eu não sei se a filha do Marcos, a Andressa, está nessa live, se ela está conectada com a gente hoje, mas ao jovem que nos ouve, né, que tem sentido no seu coração cumprir o chamado para o qual Deus o chamou, o que ele pode fazer, o que ele deve esperar e como ele deve proceder nessa caminhada que ele está se propondo a escolher, né? Porque, como você falou, fazer missões é isso, é se entregar pelo outro, amar o outro, amar a si mesmo, mas amar o outro de sobremaneira, capaz de arriscar a sua vida pelo bem-estar do outro, como você acabou de colocar,
que você diria, por exemplo, a essa juventude, como lidar com essa percepção do chamado e com essa visão de futuro para o ministério? Fala um pouco sobre isso aí aos jovens. Bom, pastor, primeiro, jovem, adolescente que possa estar escutando, ou até mesmo algum adulto, né? Primeiro, ele tem que reconhecer que existe um chamado na vida dele, dessa pessoa. Logo, ele deve orar, né? Ele deve buscar reconhecer que tipo de chamado é que ele tem. Porque, lamentavelmente, as pessoas pensam que nós somos chamados, por exemplo, tem pessoas que não têm o dom de cantar, mas quer exercer esse ministério a quanto der custa, né? Então, é interessante, né, você ver os dons, os talentos que Deus seguramente já entregou nas tuas mãos e que você possa desenvolver no ministério. Então, primeiro é ter a convicção do seu chamado. Como é que eu tenho a convicção do seu chamado? Através de experiências, né? Através das experiências que no decorrer dos anos, Deus vai fazendo você passar, o Espírito Santo vai te ministrando de uma forma muito pessoal e íntima. E, por outro lado, pastor, eu acho que deve ter outras pessoas que reconheçam, né? E te apoiem nesse chamado. Né? Então, se precisa muito. Ah, não, eu tenho um ministério de crianças, eu tenho um ministério pastoral, eu gosto de evangelizar. Então, eu deveria muito reconhecer primeiro qual é o seu chamado, em qual área você tem mais destrezas, né, para poder, porque tem outro lado, pastor, que nós precisamos fazer a obra do Senhor com excelência. Então, eu não posso ir fazer como eu penso que deve fazer. Nós precisamos fazer a obra do Senhor com excelência, mas no ministério que Deus me deu, né? No ministério que Deus Amém. Nos entregou. Perfeito, perfeito, Thalita. Hoje, Thalita, fala para a gente agora um pouco sobre como está o trabalho no Peru. Vocês estão em Lima, certo? Vocês estão na capital. Como está o trabalho? Fala um pouco para a gente do início do trabalho de vocês e como é que hoje você e Juan desenvolvem esse trabalho aí no Peru. Fala um pouco para nós. Pastor, é incrível que Deus faz como Ele quer. Nós começamos, pastor, com células de crianças, porque eu comecei sendo criança, né? Amando o chamado de Deus como criança. Então, nós começamos o trabalho aqui, porque a obra do Senhor, pastor, ela é perfeita, né? Então, nós começamos o nosso trabalho aqui com crianças. Nós passamos um ano fazendo evangelismo com crianças. Conseguimos ao redor de 30 crianças e evangelizando essas crianças. Depois, né, nós não tínhamos ainda, nós estávamos na Igreja Batista Missionária e nós recebemos o convite do meu pai. Ele disse, minha filha, eu conversei com o pastor Clodoaldo e eu queria saber se é que vocês aceitariam, eu estou vendo o trabalho de vocês aí, vocês estão seguindo uma cobertura, se vocês aceitariam participar da Batista Missionária. Aí eu disse, bom pai, vamos orar. E bom, aceitamos o convite e desde 7 anos, pastor, nós, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos formando parte dessa grande igreja. E o trabalho foi difícil, o começo, todo o trabalho é muito difícil. Tem a questão da cultura, tem a questão, né, são diversos fatores que influenciam no crescimento de uma igreja. Mas hoje, para a graça e honra do nosso Senhor Jesus Cristo, nós já contamos com quase 60 pessoas na igreja, 7 anos. São quase 60 pessoas na igreja, entre crianças, adolescentes, pré-adolescentes, jovens, adultos.
E tem sido uma experiência, pastor, muito gratificante anunciar, pregar o Evangelho de Cristo a esse povo, crescer. E o propósito, que eu também queria deixar claro, que o propósito do nosso chamado, pastor, é netamente anunciar o Evangelho de Cristo e que essas pessoas venham a crescer neste conhecimento, para que elas logrem alcançar mais pessoas no fundamento da palavra, né? Então, tem sido um trabalho difícil. O tema também de recursos, isso nos dificulta bastante, recursos econômicos. Que eu também queria ressaltar um pouco dessa importância, pastor, de nós voltarmos ao primeiro amor. Nós, como igreja, precisamos voltar ao primeiro amor. Antes, eu lembro que para os pais, era uma alegria muito grande que o seu filho fosse missionário. Hoje em dia, já não. É difícil um pai querer que o seu filho seja missionário. Por quê? Porque ele sabe das grandes dificuldades que há, dos grandes desertos que há no ministério, né? Então, nós precisamos voltar, a igreja precisa voltar ao primeiro amor. Esse primeiro amor dos nossos filhos, quando for culto de missões, tirar o relógio, não, mamãe, eu vou doar esse relógio para a obra missionária. Tirar, de repente, um anel, um brinco que tenha algum valor e seja investido na obra missionária. Então, pastor, a igreja, a missão precisa, nós como crentes, precisamos investir muito mais na obra missionária para que muitas almas sejam alcançadas para Cristo. Porque, de repente, você, querido irmão, não seja chamado para missões transculturais. Você pode apoiar as missões transculturais, né? E nós queremos agradecer muito, muito as ofertas enviadas, né? O seu dízimo, a sua colaboração. Nós queremos agradecer infinitamente, porque tenha certeza que isso tem sido investido de uma maneira excelente para contribuir ao crescimento da igreja, para contribuir à vida espiritual, ganhar almas para o Senhor Jesus. Amém? Amém. Thalita, como foi abençoado aí esse momento, porque eu estava exatamente me encaminhando para essa pergunta que seria para esse momento já final, que a gente já está se aproximando de 40 minutos, daqui a pouco o Instagram já vai suspender aí a transmissão, mas a gente queria falar exatamente sobre isso como ponto final desse momento aqui agora pela manhã, né? Entender a importância de nós como igreja que envia, a importância para você que é missionário, da igreja que fica, né, da igreja que tá enviando, que está mantendo, né, seja orando, seja contribuindo, seja por momentos indo até vocês para dar esse suporte, para dar esse apoio. E aí Deus já direcionou para você, e essa era a última pergunta, e Deus já te direcionou para essa importância, né? Mas eu queria que você falasse agora, Thalita, reforçasse, você já começou a falar, da importância de nós, como igreja que envia, mantermos essa conexão com vocês. Fala um pouco para a gente sobre isso, e fala também dos projetos de vocês, porque todo embrião cresce, nasce e se desenvolve. E uma vez desenvolvido, pensa em reproduzir. É assim que as células atuam, é assim que o ser humano foi projetado para ser. E eu te pergunto, como é que o planejamento de vocês, se vocês têm algum alvo há algum tempo para, a partir da igreja que está desenvolvida e sendo desenvolvida no Peru, expandir esse ministério e enviar também outros missionários, ou seja, uma igreja que foi alvo de missão, desenvolver missões a partir da sua
da sua potencialidade, ou seja, da sua capacidade potencial de desempenhar e enviar também. Fala um pouco para a gente sobre isso. Amém, pastor. Sim, como eu estava dizendo, né, que a importância da igreja que envia é vital, porque se a igreja não dá aquele sostenimento para os missionários, fica muito difícil o crescimento potencial desta igreja, porque a igreja pode ter muito potencial, mas se nós não temos os recursos para que esse potencial cresça, né, fica difícil. Então, nós como igreja, a igreja que está aí no Brasil, os irmãos precisam manter essa consciência de que os nossos missionários, não falo só por mim, mas por todos os missionários da nossa convenção, os missionários do mundo inteiro, que os missionários precisam ter como eu posso explicar, esse mantenimento da igreja para que as almas possam ser alcançadas, né? Nós temos agora com o meu esposo, com o pastor da igreja, o pastor Juan, nós temos uma meta, pastor, de comprar o local para a nossa igreja, porque nós já vemos 7 anos só pagando aluguel, e são 7 anos de dinheiro, pastor, que em vez de ser usado na obra do Senhor, nós estamos usando para pagar o aluguel, né? Então, o nosso projeto agora é comprar o terreno para a igreja. E isso só se vai ser possível com a colaboração de todos, né? Com a ajuda de todos, né? Então, é assim, pastor, agora, depois que terminar tudo essa pandemia que nós estamos tendo, agora nós estamos sem tempo, nós tivemos que entregar o prédio, porque não temos condições financeiras de manter o prédio, porque os irmãos estão desempregados. E nós sabemos, entendemos que essa situação vai durar ainda um pouco mais, mas a nossa prioridade agora, pastor, é comprar um terreno para a igreja. E no nome de Jesus nós vamos conseguir. Amém? Eu creio. Pode continuar, eu creio, Thalita. Pode continuar. Sim, pastor. Então, essa agora está sendo a nossa prioridade, né? De reservar todo o dinheiro que a gente ingressa, seja pouco, seja muito, reservar para que quando esse momento difícil que o mundo inteiro está passando, a gente já voltar a ter essa visão de comprar o terreno próprio para a igreja. Mas nós precisamos seguir e contando com a ajuda da nossa igreja, que os nossos irmãos possam se despertar, que a nossa igreja possa acordar e dizer: Senhor, precisamos ganhar almas para ti. Meu pai deixou um legado de 3 milhões de almas, pastor. E eu sigo nesse legado. Amém. São 3 milhões de almas, né? Então, para conseguir essas 3 milhões de almas, precisamos investir na obra missionária. Seja, você, irmão que esteja nos escutando, seja um investidor da obra missionária, porque Deus seguramente abrirá portas no seu trabalho, abrirá portas na sua economia, para que você também possa crescer e seguir apoiando a obra missionária. É verdade, Thalita. A gente acredita exatamente no que você acabou de colocar, que os nossos recursos eles estão para a proclamação do Evangelho, para que esse Evangelho seja levado, para que o chamado seja exatamente executado, porque esse é o grande chamado, essa é a grande comissão, né? É assim que todos aqueles que seguem a Cristo entendem, que fomos chamados a levar esse Evangelho a toda a criatura, a proclamar esse Evangelho a toda a criatura, e sem dúvida os recursos financeiros são primordiais para que a gente consiga fazer algumas expansões como essa do terreno, enfim. E para finalizar, Thalita, daqui a quanto tempo, por exemplo, a gente vai ouvir do Peru o seguinte: olha, hoje já estamos com a igreja e agora vamos enviar o nosso primeiro missionário Amém. A um outro campo missionário. Glória a Jesus. Nosso desejo, nosso sonho com meu esposo é fazer uma base missionária aqui, pastor. Nós
Nós Amém. oramos por isso, né? O desejo que Deus colocou no nosso coração em fazer uma base missionária aqui também. E seguramente nós, pastor Clodoaldo, pastora Beth, ficarão muito felizes em saber que a igreja está crescendo, né? Que a igreja está continuando os Sem passos, dúvida. né? E é assim, pastor, Sem nós dúvida. estamos orando para que Deus levante homens e mulheres com o coração consagrado e comprometidos com a obra missionária. Nós seguiremos orando e esperamos que esse prazo seja em curto prazo, não em longo prazo, né, pastor? Seja Amém. em curto prazo. Amém. Amém. Verdade. Mas que bom, Thalita. Olha, foi uma honra poder partilhar com você essa live no Instagram hoje, ouvir um pouco das tuas experiências, né? Relembrar a experiência com o barco que eu já tinha ouvido do seu pai há muito tempo atrás e ouvi de você, trouxe uma emoção, lembrei da voz dele falando, porque a forma de falar de vocês é muito parecida, né? E realmente matei a saudade do meu grande amigo, ouvindo você, ouvindo um pouco das histórias que vocês viveram juntos, e fica sempre o agradecimento a Deus pela vida de pessoas como você, Thalita, como você, como sua mãe, seu pai e muitos outros que escolheram é, dar atenção ao chamado de Deus. Porque às vezes a gente sabe do chamado, compreende aquilo para o qual Deus nos chamou, mas leva um tempo para aceitar esse chamado que Deus faz, né? Que na realidade faz a todos, né? Chamados, todos que aceitam a Cristo têm esse chamado. Amém. Ninguém está fora desse chamado e ninguém está fora dessa capacidade de estar comissionado a fazer. Escolher atender o chamado, eu acho que é o grande desafio, né? Escolher, fazer essa escolha, dizer, não, eu vou escolher atender ao chamado do meu Senhor e do meu Mestre, né? E escolhendo atender esse chamado, aí eu me desenvolvo, como você falou brilhantemente há alguns minutos atrás, eu escolho me dedicar a um ministério, escolho me dedicar a algo dentro do corpo, a uma função dentro do corpo que me faz realizar o grande chamado. E a gente quer agradecer a você por essa explanação, por esse bate-papo maravilhoso, agradecer a ideia da liderança da igreja, que a gente está executando uma ideia da liderança e a gente fica muito feliz, agradecer aí o pastor Clodoaldo, a pastora Beth, né, agradecer a Tati, ao Áquila, amigos queridos que têm apoiado e têm sido sustentáculo na igreja nesses dias que foram muito difíceis. Eu tenho certeza que a gente está passando, essa pandemia está passando, mas os dias não foram fáceis. Reaprender, eu, por exemplo, assim, eu acho que você também, a Tati, para a gente foi um desafio pastorear e cuidar da igreja nesse período. Eu não tinha nunca acessado redes sociais, eu não tinha, quem me conhece sabe, eu não tinha Face, não tinha Instagram, não tinha nada, e aí de repente a gente é obrigado a ter toda essa tecnologia de comunicação à disposição para pregar o evangelho e aprender, e às vezes ainda é desafiador. Eu lembro eu e a Tati tentando aprender, né, a Tati ligando, como vamos fazer, e a gente foi aprendendo aos poucos, e ainda não é profissional, mas a gente conseguiu pastorear e cuidar da igreja nesse período tão difícil. Eu tenho certeza que isso é um alerta para todos nós, para a igreja no mundo, assim como a igreja no Brasil, a igreja no Peru também deve ter precisado se adaptar nesse momento, e a gente ora pedindo a Deus que nos fortaleça, porque a gente sabe que a iminente volta de Cristo é breve, né? Breve Cristo voltará, breve Cristo voltará. E nós temos essa missão de propagar esse evangelho. O braço dessa missão são exatamente os nossos missionários espalhados no Brasil e no mundo, e você é uma delas, e a gente quer agradecer, e eu quero agradecer a todos que estão na live já aí há quase uma hora. A gente vai encerrar agora, eu vou convidar a pastora Thalita para fazer essa oração de encerramento,
Agradecer ao pastor Juan e a toda a igreja no Peru, que depois pode ver essa live, ela vai ficar gravada no YouTube, a gente vai disponibilizá-la no YouTube. E um grande abraço a você, Thalita. Deus abençoe você, Deus abençoe seus filhos, seu esposo, sua mãe, seu irmão, toda a sua família. E tenha certeza que assim como Deus te revelou a você e falou a você lá naquela pequena ilha onde vocês estavam com o barco e a maré estava subindo, aquele mesmo Deus que cuidou de ti lá, que não deixou nada acontecer com você, nem com seus pais e seu irmão lá, vai continuar cuidando de você através dessa igreja que Deus usa para cuidar de você, para cuidar das tuas necessidades básicas. A gente, como igreja, vai continuar se empenhando para fazer o melhor que é possível nesse sentido. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe teu coração, teu ministério, todos da igreja no Peru, muito obrigado, e eu quero agradecer a vocês que estão na live, muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês, um excelente domingo. Pastora Thalita vai orar agora, nos despedindo de oração, agradecendo por esse momento, e logo em seguida a gente encerra esse momento. Deus abençoe a vida de vocês em tudo. Amém. Thalita, está com você. Amém. Só queria pedir desculpa para o meu portunhol, já vi alguns comentários aí que eu sou mais peruana, que já estou até errando falar em português, vocês me desculpem. Mas é assim, a vida missionária são quase 20 anos fazendo missões, só falando português. Eu falo espanhol, me perdoem. Amém. Amém. Mas foi entendido legal. Foi muito bom. Amém, amém. Vamos orar, pastor, vamos orar. Amado Deus, amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos e louvamos, Deus, a tua presença nesta live, nesta manhã, Senhor. Obrigada, Pai, por esse bate-papo tão lindo, Senhor, que falar sobre missões, falar sobre chamados, Senhor. Deus, missões está no teu coração, Pai. E nesta manhã, Deus, nós queremos, a Igreja Batista Missionária de Lima, Peru, Senhor, queremos abençoar, meu esposo e eu queremos abençoar, Deus, a cada irmão, a cada vida que escutou esta live nesta manhã, Senhor, abençoar a cada dizimista, a cada ofertante, Senhor, para que tu sigas, Deus, abençoando a vida deles, cuidando, guardando, protegendo os seus trabalhos, Senhor, que eles sejam muito mais bem-sucedidos, ó Deus, para que tu possas, Deus, trabalhar na vida deles e que eles possam seguir contribuindo com missões, Deus. Abençoamos a nossa igreja, amamos a nossa igreja e que sejas tu, ó Deus, nos guardando no meio deste momento tão difícil, nos protegendo e no nome de Jesus Cristo, todos os projetos, Pai, que tu colocaste nos nossos corações serão bem-sucedidos no nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos e louvamos, meu Deus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Um abraço, Thalita. Um abraço a todos. Deus abençoe vocês. Amém, pastor. Amém. Paz. Até logo, até logo. Graça e paz. Deus abençoe a todos.